Nessa noite nós estamos encerrando uma série de mensagens que nesse mês de março nós ministramos nas quartas, nas campanhas. Sempre nós estávamos falando sobre a questão do ambiente profético. E muito foi falado, muitas mensagens foram ministradas. E Deus falou muito forte no meu coração nessa tarde, quando eu orava, quando o meu coração estava pensando nesse culto. Deus falou comigo sobre questões de atitudes que transformam ambientes. Vamos repetir isso, irmãos. Atitudes que transformam ambientes. Imagina que você entra numa casa onde o cheiro não está bom. E você chega aqui, percebe aquele ambiente e você pensa assim: poxa, tem coisa em cima do sofá, a cama está desarrumada, o banheiro não está limpo. E você pensa assim: eu vou fazer algo. Você tem uma opção: acostumar com o cheiro ruim e ficar do jeito que está, ou reagir, suar sua camisa e fazer algo para mudar aquele ambiente. Aí você começa pela sala, você começa primeiro, você começa tirando as coisas que estão fora do lugar, arrumando, a cama que está bagunçada você arruma, as roupas que estão fora do lugar você coloca, você limpa a cozinha, depois você passa um pano e depois você passa um pano cheiroso. E quando você percebe, aquele ambiente foi mudado por causa do seu esforço. Às vezes dentro de nós está do mesmo jeito, todo bagunçado, fora do lugar. Só que não somos nós que vamos limpar. Só que você tem que permitir. E você fala assim: Senhor, a minha vida não está num aroma bom às suas narinas, mas eu quero que o teu Espírito me ajude. Aleluia, Jesus. Irmãos, e é interessante que quando nós não estamos cheirando bem, nós vamos no banheiro, usamos um bom sabonete, usamos um bom shampoo e saímos limpinhos, dá uma sensação gostosa, não dá? Quando você está assim com muito calor, fez uma atividade, toma um banho, parece que você renova suas forças. Aí você está cansado, toma um banho e renova suas forças. Só que no lado espiritual a gente entra debaixo de um chuveiro chamado sangue de Jesus. Aleluia! Diz a Glória palavra a que o Deus. sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, papai. E quando você entra nos lugares, o ambiente é outro. Eu creio, Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Graças A nossa vida é um exemplo. Você sabe por que o diabo quer destruir você de tudo quanto é maneira? Às vezes coloca desânimo, às vezes coloca, mas está tudo ruim. Porque você perdoa, porque você incomoda, porque estar de pé faz com que os outros se levantem. Tem pessoas que por essa semana vão se levantar porque você está de pé, porque você está permanecendo, querido. Às vezes você passa pela rua e fala: não é aquela, não é aquele que fazia isso e isso. Era, porque ali vai uma mulher de Deus, ali vai o nome de Deus. Você é uma mãe. Amém? Atitudes que transformam ambientes. Quando eu penso nisso, eu penso num ambiente natural e se torna sobrenatural. Aleluia, Pai. Eu penso num ambiente espiritual que se transforma num ambiente num ambiente profético, num ambiente sobrenatural. Entenda o seguinte: há um ambiente natural que se torna espiritual. Porque embora você não esteja percebendo, tem anjos e demônios lutando pela sua vida. Os demônios querem te destruir e os anjos te livrando. E nós temos dimensão, irmão, de quantas coisas Deus nos livra. Ontem até coloquei no grupo da igreja, e aquela imagem eu tirei do próprio jornal que está circulando, né, do Diário do Vale, aquele acidente. A imagem, eu estava atrás de um veículo, de um Vivace vermelho, e de repente aquele homem fez isso.
ele fez uma conversão que não pode ser feita. Ele quis atravessar 3 pistas para poder ir para Amaral Peixoto, centro de Volta Redonda. Só que ele esperou um carro passar, e quando aquele carro passou, ele entrou. Querido, eu vi tudo. Eu vi o carro vindo, eu vi o que ia acontecer, e eu ainda falei dentro do carro: não faz isso não, moço. Ele foi uma batida tão terrível. Os irmãos que viram lá perceberam que até eu dei uma brecada no carro, eu parei até o trânsito, porque foi um susto ver aquele rapaz, ou não sei se era um homem, se era uma mulher que estava conduzindo. Mas eu quero falar para os irmãos que Deus tem nos livrado. E essa noite eu estava pedindo a Deus uma orientação, e Deus me levou lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, no capítulo 7. Abra comigo aí. Hoje nós vamos fazer um passeio nas Escrituras, que é que você mantenha a palavra aberta. Livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, no versículo 1. Olha o que acontece. E acabando Salomão de orar, desceu o que, irmãos? Fogo do céu. Todos acharam aí 2 Crônicas? 2 Crônicas, capítulo 7. Ajude aí quem ainda não encontrou. 2 Crônicas, no seu capítulo 7, no versículo 1. Pretendo usar o nome e o sobrenome da minha esposa, breves. Pretendo ser breve nesta noite. Isso é, se o Espírito Santo quiser. Porque eu estou na dependência dele, e eu espero que a palavra de hoje venha causar um impacto em você. Aleluia, Jesus. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam, louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura Para sempre. Pai, nós te louvamos essa noite. Sim, Pai. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco mais um pouco. Como o Senhor tem falado nessa casa, Meu Deus. como o Senhor tem manifestado a sua glória, Senhor. Verdade. Que não seja, meu Deus, que não haja nenhum empecilho, que a minha vida não seja um empecilho, para que o teu evangelho, para que a tua glória, para que o teu poder seja manifesto nessa noite. Que a vida de ninguém aqui seja empecilho, para que a tua glória se manifeste. Mas que o Senhor encontre aqui, ó Deus, do altar à porta da igreja, o Senhor encontre corações abertos, dispostos a ouvir e a mudar pela sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, não é por causa do nosso nome, mas estamos aqui por causa do nome de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós e nos salvou. Então, Espírito Santo, domine esse ambiente, nos ensine, à medida que nós estivermos falando, entre no coração, transforma, que, ó Deus, vidas aqui sejam transformadas, não só aqui, mas aonde essa mensagem for ouvida, que vidas sejam transformadas pelo poder do nome do Senhor. Traga a resposta, Senhor. Cura pessoas, à medida que vamos, ó Deus vivo, estar ministrando. Liberta vidas, à medida que vamos estar falando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, Aleluia. olha só que coisa linda. Eu estava olhando esse texto e eu perguntei a Deus: Senhor, por que o Senhor quer que eu fale esse texto para o povo? E Deus estava falando comigo o que atraiu a presença dele para aquele lugar. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui de atitude que o rei tomou, diga assim, irmãos: realizar um tributo que honra a Deus. Que honra a Deus.
estei ali porque Salomão fez um tributo que me honrava. O que é isso, irmãos? Quem conhece a história de Salomão sabe que não estava no projeto dele de fazer templo. Esse sentimento de fazer um altar, um templo, um palácio para Deus, foi um sentimento que nasceu no coração de Davi. Davi, ele morava num palácio, e do lado do palácio tinha uma tenda com a arca. E ele falou assim no seu coração, ele falou assim: poxa, eu moro num palácio com todo conforto, todos vislumbram a beleza do meu palácio, mas quando eu olho pela janela do meu palácio, eu vejo a tenda, a presença de Deus dentro de uma tenda. Eu quero igualar as coisas, ou fazer melhor. Eu quero fazer um templo, um palácio para Deus. Eu quero que Deus esteja mais alto do que eu, e não eu mais alto do que Deus. Ele olhava aquela tenda e achava que o palácio era muito maior, ou melhor do que aquela tenda. Então ele surgiu no coração e ele foi falar para o profeta, pastor. Me parece que foi Natã. E Natã falou assim: ó rei. Quando ele abordou essa questão para Natã, ele falou que ele queria construir um templo para Deus, um santuário, um palácio para ele. Como ele tinha um palácio, ele queria que Deus também tivesse. E Natã falou assim: ó rei, faz aquilo que o teu coração quiser, isso é bom demais. Mas quando Natã estava saindo, Deus falou: epa, a tua palavra profética aprova. Querido, tem cuidado com o que você fala, porque você tem autoridade. Você ordenou, Natã, mas eu não. Volta lá e conserta. Fala para ele que eu até entendi o seu sentimento, mas eu não vou aceitar tempo da mão dele, porque ele não foi chamado para fazer tempo. Meu Deus. Ele foi chamado para honrar o nome de Deus através das guerras. Você é meu escolhido para vencer guerras, e não para construir templos. A tua unção é para a guerra, não para a construção. Porque para a guerra você não tem paz, mas para construir precisa de ter paz. Mas não descarto o seu sentimento por mim. Seu filho, seu descendente, ele fará o que você deseja fazer. Suas mãos não podem, mas seu filho vai fazer. Sabe por quê? Porque você escolheu para guerrear e vencer. Seu filho vai construir, não vai guerrear. Que assim seja, meu Pai. Dá paz ao meu Aleluia. Em nome de Jesus. Quando Davi, Mateus, estava para morrer, antes disso, quando ele percebeu que seus dias estavam findando, ele falou assim: Deus falou que eu não podia construir, pastor Deus, mas não disse que eu não podia ajudar. Vou comprar tudo por tempo. E no seu reinado ele começou a comprar madeiras, porque ele tinha muita ligação política com países, e ele foi trazendo coisas dos melhores, madeiras das melhores qualidades, ouro, e sim, Davi foi juntando material para a construção do templo. Mesmo que não desse tempo para comprar tudo, ele foi fazendo. Mas antes de morrer, ele falou assim: olha, meu filho, ele falou muitas coisas para o filho, mas ele disse assim: olha, Deus falou que eu não posso construir, mas você pode. Faça um palácio para Deus. Aleluia, Jesus. Honra Deus, faz esse tributo no meu lugar. Amém. E quando eu leio nesse capítulo 6, irmão, se você for ler do início aí, no capítulo 6, você vai ver assim, que Salomão, ele foi falando coisas. Ele disse que o rei, versículo 3 do capítulo 6, então o rei virou o rosto. Olha só, depois que ele construiu um templo, que durou 7 anos, quantos anos, irmão? Foi 7 anos dedicando de construção, com tudo, mas foi tudo do melhor. Amém. Glória a Não Deus. tinha nada, olha, foi os melhores materiais que existiam na época, e foi também os melhores profissionais.
Não era qualquer pedreiro, mas era o melhor. Não era qualquer artesão, mas era o melhor artesão. Ele trouxe pessoas que eram melhor em especialidade para fazer o melhor para Deus. E quando aquele melhor chegava, o melhor artesão chegava, quando ele ia fazer algo que era uma imagem, algo que representasse uma figura celestial, algo que fosse espiritual, o Espírito Santo entrava naquele artesão para fazer a lei de Deus. E não. Oh, glória, aleluia, maravilha. Então, ele fala, depois de ter construído, ele viu tudo feito, ele olhou para o povo e abençoou o povo. Amém. E ele foi falando, no capítulo 6, aí você vai notando que ele foi falando um monte de coisa, ele identificou, olha só o versículo 7, capítulo 6, também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa no nome do Senhor Deus de Israel. Versículo 8, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, portanto tivesse no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isso no teu coração, alegrou o coração de Deus, contudo tu não edificarás a casa, versículo 9, mas teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa do meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no céu sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quando eu digo, irmãos, que realizar um tributo a Deus, o que é um tributo? Tributo é honrar, é cultuar, reverenciar. Quando eu digo, irmãos, que é um tributo, o tributo é fazer um tempo, é fazer uma adoração, é prestar uma reverência, é fazer algo do melhor para Deus. E eu achei assim muito interessante, porque no capítulo 5, 2 Crônicas, versículo 1, ele diz assim: assim se acabou toda a obra que Salomão consagrara, que Salomão fez a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, que seu pai tinha guardado, a prata, ouro e todos os utensílios, e pôs entre os tesouros da casa de Deus. Sabe o que eu achei muito interessante? Filho, honre seus pais, porque Salomão fez um tributo em honra. Tributar algo a alguém é você honrar, fazer algo em memória daquela pessoa. Eu não fui o autor dessa ideia, mas eu honro o meu pai. Eu tenho orgulho do meu pai, eu respeito o meu pai, eu tenho admiração pelo meu pai. Então Salomão tributou honra a seu pai e tributou honra a Deus. Amém. Senhor, eu fiz essa casa, mas essa casa não contém a tua grandeza como o sol, como o céu também não contém. Mas Senhor, quando as pessoas estiverem doentes, olhar para cá, que elas sejam curadas. Que isso daqui, Pai, que eu construí para o Senhor, não foi para mim, foi para o Senhor. Quando eu construí isso aqui, Senhor, e as pessoas fizerem uma oração, se estiverem em guerra, fizerem uma oração para esse lugar, que a vitória esteja. Que seja um símbolo de vitória do seu povo. Que assim seja. Sabe por quê, irmãos? Ele fez algo que em toda a história de Israel ninguém tinha feito. Ele fez para Deus. Amém. Ele quis honrar a Deus. Se eu estou de pé, é porque o Senhor me fez de pé. Irmãos, todos nós aqui estamos vivos, é porque Deus nos manteve assim. Graças E a nós Deus. devemos tributar isso a Deus. O que é fazer aí? O que Deus me desafiou a fazer? Que a minha vida seja um tributo a Deus. Que daqui para frente eu construa algo que honre Deus. Que eu faça algo que venha honrar o nome de Deus. Que eu não pense em mim, mas que eu pense em Deus. Se eu quero ser grande, se eu quero crescer financeiramente, se eu quero investir em coisas, que seja para a glória de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, a segunda coisa que eu aprendo aqui, quantos anos mesmo foi a construção? 7 anos.
Em 1 Reis, capítulo 5 a 7, fala que foi um período longo. Foram 7 anos de dedicação para construir esse templo, com melhores homens, melhores consultores e melhores materiais. Tudo de primeira. Deus merece melhor. Nós estamos vivendo um tempo diferente, né, irmão? Estragou a minha geladeira, vou dar para quem? Vou dar para a igreja. Comprei algo novo porque o outro estava pegando no tapa. Eu compro algo novo e vou dar o velho para. Não é assim, irmãos, que geralmente faz? Você já pensou em falar assim, sim, eu gostaria de dar algo para sua casa? Nosso banheirinho ali, irmão, já está quase pronto. Não sei se você já viu. Depois que tiver curiosidade, pode subir aqui e olhar o nosso banheiro das mulheres, né? Os homens vão começar, vão estrear, mas eles são das mulheres, vai ser para as mulheres e para os homens, mas depois nós vamos passar por esse daqui. Deus está nos dando a vitória. Depois nós vamos parar para a galeria, vamos fazer o acesso a ela e Deus vai nos dar a vitória, amém, irmãos? Porque Deus quer isso, o melhor para Deus. Outra coisa que eu achei muito importante aqui: você faz algo para Deus, mas depois que você faz, a segunda atitude é a mais difícil, pastor. Entregar a Deus o que você construiu. O problema é que às vezes a gente, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma condição, quero isso, e Deus vai te dando. E às vezes o carro que Deus te dá, você não vem mais para a igreja. Eu lembro de um irmão, de uma história de um irmão que ele ganhava muitas aulas. E ele falava assim: Senhor, me dá um veículo, porque aí eu vou ampliar o meu ministério, vou mais longe com o carro. Você vai mais longe, né, irmão? Deus deu um carro para ele, quando chovia, falava: não. Ele vai molhar o carro, vai encher o carro de lama. Vai encher o carro de lama, então não vou não. Aí, quando não chovia, falou assim: não vou de carro na igreja não, pastora, porque podem arranhar meu carro, podem roubar, eu estou lá no culto e roubar. Eu estou lá no culto pensando assim: meu Deus, será que meu carro está no carro? Meu Deus. Você lembra quando roubaram essa Kombi? Nós estávamos desligados. Quando ele saiu assim: cadê a Kombi? Cadê o bloco? Cadê a Kombi? Irmãos, eu cacei com as 3 ruas, eu sabia que eu tinha mostrado. Você não quer acreditar que você foi roubado. Mas lógico, Deus devolveu ela depois de 6 meses. Do jeito que foi, voltou. E a bolsa que trouxe. A bolsa que trouxe. Aleluia. 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 Mas tem que ligar e desligar o filtro ali, pastor. O filtro daquele do meio, tem que ligar e desligar. Do meio? É. E desliga. Isso. Entende que a coisa mais difícil, irmãos, é você dar o que você construiu. E diz que esse irmão, quando ele estava no culto, ele estava tão preocupado se ia roubar o carro. Quando dava sol, não podia ir na igreja, porque ele ia queimar a pintura. Mas não dava para ir na igreja, porque tinha medo de largar o carro em casa e roubarem o carro. Conclusão: desviou. Aquele grande ganhador de alma se perdeu por causa da bênção. Então entenda, quando Deus te dá algo, quando Deus te responde em algo, a coisa mais difícil é você entregar isso a Deus. Eu acho a atitude de Ana muito sábia. Quando ela estava lá naquele impasse, não engravidava, ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Olha só. Quem aqui já foi mãe sabe, a gente fica apaixonado pelo filho. Não tem como a gente não gostar. A gente vê aquela, correndo pela casa, fazendo bagunça, tirando o nosso sono, mas a gente ama. É um amor que não tem como explicar. O amor de um pai com o filho, de uma mãe com o filho. Quando você nasceu o seu, você vai ver como que a gente fica apaixonado pelos filhos. Agora imagina você ver crescendo. E na hora que ainda estava desmamando, você pega na mão daquela criança e fala assim: olha, infelizmente a nossa despedida vai ser aqui. Você foi a bênção que Deus me deu. E agora eu tenho que dar a você como um tributo para Deus. Em nome de Jesus. É muito difícil.
Quando eu vejo Ana, irmão, a Bíblia não fala, mas quando eu vejo ela indo com aquela criança para dar de presente, ela ainda pequenininha, no tamanho do Enzo aí, ó, tinha acabado de desmamar. E chega com aquela criança, o profeta olha, ele olha e fala: que criança é aí? Você lembra aquele dia que eu estava lá orando? Foi por essa criança que eu estava orando. Aleluia. Só que eu pedi a Deus um filho e falei que eu ia devolver. Meu Deus. A parte mais difícil, Paloma, é entregar a Deus aquilo que Ele nos deu. Por que, irmão, eu estou dizendo isso? Porque quando Salomão viu aquele templo edificado, todo mundo da época olhava, porque aquilo que a gente constrói representa a gente. Aquilo que você faz, o teu nome é que é divulgado. Quem que construiu isso aí? Foi o grande rei Salomão. Oh, mas que sabedoria! Olha, material de primeira, 7 anos de construção, o nome dele seria exaltado. Mas o que ele faz, irmãos? Eu não quero receber glória. Amém, Jesus. Diz a palavra que ele se ajoelhou. Olha no capítulo 6, versículo 12. Aleluia, E Jesus. pôs-se em pé perante o altar, de frente a toda a congregação, porque Salomão tinha feito uma base de metal, ele fez um altar para Deus. Aleluia. Ele ficou de pé, irmãos, e fez aquele altar, e depois ele fala no versículo 13, que ele se ajoelhou na presença de toda, ele foi o exemplo de se dobrar e estendeu a mão para cima, e depois disso todo o povo se ajoelhou. Aleluia, Jesus. Quando ele se ajoelha, quando a gente se ajoelha diante de Deus, a gente está reconhecendo que Deus é maior que nós. Sim, papai. Nós estamos reconhecendo que Deus, nós dependemos dele para viver. Sim, meu Que não há vida sem Deus. Eu não sou ninguém sem Deus. Então, naquele momento, ele estava entregando a Deus aquilo que ele construiu. Amém. Eu não quero glória disso. Eu não quero a honra disso. Eu nem fui o idealista que fez isso. Se partiu do coração do meu pai, eu estou honrando a memória do meu pai. Mas tudo que meu pai queria era que Deus fosse honrado. Aleluia. Glória A glória não é do rei Salomão, a glória é do rei Todo-Poderoso, Amém. o Deus de Israel. Glória. E aqui, irmãos, foi um grande desafio. Eu vejo isso acontecendo lá no capítulo 3, versículo 30 de João, quando João olhou para Jesus e disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Você saber que você está no ministério, porque quando João fala aquilo, ele não estava para baixo, sendo rejeitado ou esquecido. João estava decolando ministerialmente. João estava com muitos discípulos, pessoas seguindo, vindo de longe para ouvir João. E quando ele olha para Jesus, cheio de discípulos do lado, ele olha Jesus com apenas 12 e ele com uma multidão de discípulos, ele fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. O ministério que eu tenho é dele. Amém. Tudo que eu fiz é para ele. A honra não é para mim, é para ele. Sim, meu pai. Glória a Deus. Eu acho, assim, eu vejo esse texto, por quê, irmãos? Porque ele venceu, irmã Antônia, aquele lado do homem de querer ser exaltado. Eu sou poderoso, irmãos. Se João ali não se colocasse como humilde, ele ia dar um racha no ministério de Jesus, ia ser um problema. Em vez de bênção, ele seria um problema. E eu fico pensando, irmão, se Jesus vir hoje nesses ministérios aí, entre aspas, glorioso, aonde Jesus ficaria nisso daí? Será que é o nome de Jesus que está sendo exaltado ou o nome do homem? João, no seu auge, ele disse que Jesus cresça e que eu, João, diminua. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele venceu a questão de não ser honrado, de esse lado humano. E uma coisa muito interessante, irmãos, que quando o diabo tentou Jesus, lá no capítulo 4, de 9 até o 11, ele falou assim, ele mostrou os reinos da terra e falou assim: Jesus, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. E aqui naquele momento,
Mas às vezes tem muitos, o nosso ser como homem, como mulher, o desejo de crescer, às vezes pode nos levar a não entregar, não dar a Deus aquilo que Ele Deus. Irmãos, se nós somos pequenos ou somos grandes, se o nosso nome é conhecido ou não é conhecido, tudo é para a glória de Deus. Que quando falarem do seu nome, pensem em Deus, glorifiquem a Deus. Quando olhar para a tua vida, a sua forma de viver, que o nome de Deus seja glorificado e não o seu. Amém, irmãos? Dar a Deus, e Ele fez isso. E a última coisa, então a primeira é tributar a Deus, é fazer algo para Deus que você nunca fez. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro, estava ouvindo a melodia, e o rapaz da rádio falou assim: você quer que Deus faça algo que nunca fez para você? Então faça para Deus o que você nunca fez. Aleluia. E eu desafio você, faz essa semana algo que você nunca fez. Faça algo para Deus, para honrar o nome de Deus. Peça para o Espírito Santo e fala assim: Espírito Santo, me ensina a fazer algo que possa honrar a Deus. E o Espírito Santo vai te levar a isso. Aleluia. E você vai chegar no domingo da ceia e falar assim: eu fiz isso, porque, irmão, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Se você for fiel a Deus, Deus Ele é fiel a você, mas se você for, mais bênçãos você vai receber. Aleluia. E a segunda coisa é de você dar aquilo que você construiu, de você não ter a glória daquilo que você fez. E Salomão fez muito isso. E a última coisa, irmãos, para a gente terminar, diga assim: esperar a manifestação. A manifestação. Salomão, quando terminou aquela oração que nós lemos no primeiro texto, que nós lemos aqui no início da mensagem, acabado Salomão de orar, vai ter a oração dele. Na oração dele, ele glorificava a Deus em todo o tempo. Falava da grandeza de Deus, falava do que Deus era para ele e para o povo. E consagrou aquele templo: Senhor, é teu, foi eu que fiz, mas a glória é sua. O nome não vai ser o meu destacado, mas vai ser o seu. A igreja é sua. Quando ele terminou de fazer a oração, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia, Davi, o que Deus ia fazer. Você nunca sabe o que Deus vai fazer depois que você conclui algo para Ele. Mas naquele momento ali, quando ele terminou a oração, eles estavam, no tempo seguinte, eles começaram o culto. Os sacerdotes, tudo esperando para subir o altar. O rei deu a palavra, oraram, o povo colocou de joelho, começaram o culto. Fizeram do ambiente natural, o ambiente se tornou espiritual. Por quê, irmãos? Porque aonde você estiver, seja no teu trabalho, se você está conversando normal, mas quando você cita uma conversa onde Deus está, seja dentro do carro, como o Davi falou para o rapaz, o ambiente de natural se torna espiritual. Amém. Porque você fala de Deus, quando você fala, ou você fala coisas ruins, quando você fala palavras de maldição, o ambiente também se torna espiritual, mas desfavorável, trazendo a presença do diabo para onde você está. Mas quando você fala de Jesus, você traz luz. Então a palavra, quando você fala de Jesus, o ambiente de natural se torna espiritual. Você está andando na rua, seja na paz, irmãos. Esses dias entrou uma senhora no Uber comigo e parecia até um consultório. Ela descobriu que eu era pastor e começou a abrir o coração. E Deus fala isso para ela. Deus fala isso para ela. Quando eu cheguei e encostei na casa dela, ela falou assim: olha, Deus colocou o Senhor no meu caminho. Aleluia, Jesus. Porque eu não tinha uma resposta e saí desse carro. Ela perguntou assim: aqui é o Uber, mas eu posso falar coisas de Deus? O carro é de Deus, fala, criatura. Então, quando você entende o seguinte, o ambiente ele é natural, mas ele se torna espiritual quando a gente começa a falar de Jesus. Agora, Deus. Você pode ver o seguinte: quando você entra na igreja, você sente aquela paz, mas o ambiente estava natural, o cheiro do ambiente
Porque a igreja, ela exala um cheiro, ela exala a presença. Tem pessoas que entram aqui e falam assim: nossa, eu sinto uma paz nessa igreja, né? Terminou a capelania, uma irmã do projeto de vida falou assim: nossa, já acabou, não dá vontade de sair daqui não. Eu amo essa igreja. Porque o ambiente é natural. Mas quando a gente começa a adorar, começa a louvar, começa a pregar, começa a dar testemunho, de natural se torna espiritual, irmão. Nós estamos aqui agora numa atmosfera espiritual. Agora, como converter essa atmosfera espiritual e sobrenatural? Quando Salomão começou a orar, ele saiu do plano natural para o espiritual. Mas ele não sabia o que Deus ia fazer. A maioria de nós oramos, mas não temos dimensão, Guilherme, do que Deus vai fazer na nossa oração. Querido, quando você fala algo, diz: Senhor, visita meu parente lá, como o pastor David falou, onde tiver um sangue meu, os anjos já vai, tem um sangue dele lá em Minas. Assim, questão de relâmpago. Vamos livrar ele lá, porque o céu. Aleluia, Senhor. É como se os anjos estivessem atentos à nossa oração. Aleluia. Falei e ele acha. Eu creio. Só que a gente não vê isso. Eu creio. Nós estamos num ambiente, porque nós tratamos Deus num ambiente natural, queremos manter Deus num ambiente natural. Nós temos que levar para o espiritual, e tudo espiritual, igual o avião, irmão. Ele começa no plano natural e está parado. Ele começa a andar, o movimento já começa a entrar no espiritual e vai para o sobrenatural. Amém. Assim tem que ser a nossa vida, nossa oração, nosso dia a dia. Ei, olha, que ambiente profético é esse, irmão? É onde eu estou. E aqui, quando Salomão começou a orar, ele terminou. Olha só, acabou Salomão de orar. O que aconteceu, irmão? O fogo caiu do céu. O fogo caiu do céu porque já estava preparado. O religioso estava feito, a oferta, a oferenda, os sacerdotes prontinhos para subir no altar, os músicos doidinhos para tocar, fazer até fundinho. De repente o fogo começa, imagina, irmão, o fogo cai, e foi visível, porque todo mundo viu, o fogo caiu, logo na época de Eli, lambeu ali a coisa, e começou a pegar fogo, e a glória de Deus, irmãos, entrou dentro da igreja. Aleluia. E ele disse assim: hoje é eu que mando, hoje vocês não vão me adorar, eu já estou aqui para adoração. E naquele ambiente, quando eles viram, eles se prostraram no chão e começaram a cantar no ambiente sobrenatural, cantar no ambiente profético, aonde, irmãos, Deus está. Olha que coisa linda que aconteceu ali. Os sacerdotes não conseguiram subir no altar para ministrar. Meu Deus. Porque Deus falou assim: agora sou eu que estou aqui. Fica mesmo. É para mim que vocês fizeram? Então eu vim tomar posse. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmão. Deus está esperando de nós algo assim essa semana. Deus está esperando uma atitude nossa. Faça um presente, faça algo para Deus. Eu desafio, irmão. Eu também vou entrar nessa. Faça algo para Deus que você nunca fez. E Deus vai fazer algo para você que Ele nunca fez. Glória, 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 glória. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém, papai. Obrigada, Jesus. Deus subiu no altar. E os sacerdotes ficaram fora do altar. Toma posse. Hoje não vai ter culto. Hoje é o seu culto. Mas quando você olha lá para Atos, no capítulo 2, do versículo de 1 a 13, diz que eles estavam todos reunidos. Eu acredito assim, que Pedro olhava para João, João olhava para André, André olhava para Filipe e falava assim. E o povo só chegando, zum, zum, zum. E aí? Ele mandou a gente vir para cá. Lá em Atos 1:8, ele tinha falado lá que derramaria o poder dele. Mas não sei como é que vai acontecer. Como Salomão orou e não sabia o que ia acontecer, e Deus fez aquilo tudo. Porque depois disso, que Deus visitou ali o que Salomão fez, Deus visitou Salomão pessoalmente. Então se prepare nessa semana para fazer algo para Deus, que honre e tribute a Deus, e depois Deus vai fazer com que todo o povo veja o que você fez, vai receber e vai estar presente junto com você, em particular, tete a tete, face a face. Quem que é isso, irmão? Quem que tem uma experiência? Quem já viveu? Isso é muito bom. Glória a Deus, aleluia. Mas ali eles estavam todos reunidos, irmão. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui no tempo de Salomão. Só que a glória de Deus não invadiu o altar, invadiu quem estava no altar.
Lá, o ambiente profético, que o altar foi tomado e ninguém conseguiu subir. Aqui era diferente. Em Atos, capítulo 2, 1 a 13, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos estavam ali num ambiente espiritual, porque estavam falando: Jesus, nós estamos aqui, Jesus, mas não sei o que vai acontecer. De repente, irmãos, viu-se barulho, um som, e línguas como de fogo pousaram na cabeça de cada um deles, e diz a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Agora, o ambiente profético não estava no altar e os sacerdotes fora. Isso era na época de Salomão. Agora, os sacerdotes, os apóstolos estavam no altar, e o ambiente profético foi dentro deles. O ambiente profético estava onde você está. Amém, Senhor. Muito obrigado. O ambiente profético está onde o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está? Onde o Espírito Santo está? Dentro de mim. Diga assim: Espírito Santo Espírito Santo está dentro de mim. está dentro de mim. Você que você ficasse de pé. Obrigado, papai. Maravilha, Jesus. Senhor, da mesma maneira, Senhor, que humildemente, como Salomão olhou, nós queremos tributar essa casa ao Senhor. Nós queremos tributar, Deus, essa casa que nós construímos a Ti. Nós queremos nessa noite, Senhor, honrar a memória do meu Pai que idealizou isso daqui. Era fazer tudo igreja. E lembro quando meus irmãos disseram assim: então vamos honrar a imagem, a memória do nosso Pai, vamos fazer a igreja. Senhor, eu te louvo nesta noite, Pai, e eu tributo, honra a memória do meu Pai, João Estevam Cardoso, e também, Deus, eu tributo toda a honra e glória ao nome do Senhor, como Salomão fez, ó Deus, acerca de Davi, eu também faço acerca do meu Pai, e ó Deus, eu entendo que a glória é tua, não é eu que construí, mas a glória e o louvor é para ti, Senhor, e a igreja se concorda comigo nessa noite. Nós queremos tributar a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. E assim, ó Deus, nós vamos terminar essa obra, nós vamos construir a parte de cima, as salas, ó Deus vivo, onde nós vamos fazer coisas extraordinárias. Nós, ó Deus vivo, já estamos vendo os recursos entrar pelas portas, porque o Senhor vai dar o melhor para nós investirmos o melhor da tua casa, Senhor. Nós te louvamos e tributamos, agora, Deus, em nome de Jesus, da mesma maneira como os discípulos estavam ali, Senhor, que a tua glória venha invadir nosso coração, Senhor. Eu disse para eles que hoje o ambiente profético, ele está dentro de nós, porque o Espírito Santo, ele nos eleva a coisa extraordinária. Pai, às vezes nós estamos no banheiro orando e o Senhor fala conosco lá. Às vezes nós estamos dentro do quarto ajoelhado e lá o Senhor nos visita. Às vezes nós estamos, às vezes, fazendo cozinha, fazendo comida, fazendo algo e o Senhor nos visita. Às vezes estamos trabalhando e o Senhor está visitando. Às vezes estamos dirigindo e o Senhor está do nosso lado. Pai, o Senhor, nesta noite, ativa, Deus, ativa a nossa vida espiritual, ativa nossos dons, Senhor, ativa o nosso chamado, dá-nos ânimo, reaviva a chama, ó Deus, do nosso coração. Faz como o Senhor fez com Caleb. Eu estou tão convicto da obra de Deus que eu me sinto jovem mesmo estando velho. Senhor, renova nossas forças, Senhor, tira todo impedimento que foi lançado, palavras para nos parar, palavras, ó Deus, porque há mais pessoas querendo que a gente desista do que a gente continue. Há muitas pessoas e palavras para que a gente venha desanimar no Evangelho. Mas nessa noite, ó Deus, vivo, batiza com o Espírito Santo. Nessa noite, Deus, faz obra que eu não posso fazer. Senhor, quando Salomão terminou de orar, o Senhor fez uma grande obra. Quando os discípulos estavam ali e não sabiam o que ia acontecer, o Senhor manifestou com o teu Espírito Santo. Almas se converteram, foi mais de 3.000 almas. O Senhor fez de um Pedro, Deus simples, se tornar um ganhador de alma. Nessa noite, Senhor. Glória, salva. Liberta, papai. Libera nossas vidas, Espírito. Vai salvando, vai liberando. Libera a unção espiritual sobre a nossa vida. Ei, querido, receba a unção do teu ministério. Ei, receba aí. Abra a tua mão, receba a unção do teu ministério. Receba a unção de cura. Eu não sei como Deus vai te usar dentro dessa casa,
Santo te revelar coisas que nunca revelou e que você vai ter coragem de fazer coisas para Deus que você nunca fez. Receba para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, enquanto Davi vai adorar uma canção aqui, querido, vai assim, fecha os teus olhos, vai conversando com o Espírito Santo. Esse é o teu momento, essa é a tua hora, aleluia. Enquanto isso, depois que o Davi for adorar, o pastor Davis ainda vai orar e depois vai terminar esse culto, amém, querido? Vamos adorar com Davi. E você vai aí, querido, vai glorificando a Deus, fique de pé, converse com Ele, feche teus olhos, peça algo a Deus nessa noite. Quem sabe Deus está transformando a sua casa, quem sabe Deus está dando aquilo que você pede. Está preparado para receber as bênçãos de Deus sobre a tua vida? Aleluia. Então vamos adorar, querido. Vamos adorar. Feche teus olhos. O pastor Deus vai vir para fazer uma oração depois da adoração e vai terminar o nosso culto com a glória do Senhor. Maravilhoso, papai. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando os irmãos que sábado eu estarei ministrando nessa igreja de renovação espiritual. Eu gostaria muito que os homens da igreja e que as mulheres, né, quem sabe o grupo de mulheres poder estar cantando para estarmos ali ajudando aquele ministério. Amém, irmãos? Sábado, nós estaremos no culto de missões ali, ministrando a palavra naquele local. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia, Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Aproveite esse momento que vai estar adorando. Aproveite para adorar o Senhor. Adoramos o Senhor.